Olá pessoal, boa noite para vocês. Hoje estamos aqui no quarto dia de propósito. Hoje vai ser muito bom, pessoal. Hoje vai ser muito top porque o nosso Deus estará presente no nosso meio. O nosso Deus é poderoso e a Bíblia diz que onde dois ou mais estão na presença dele, ele com certeza estaria presente. E ele está aqui nesse lugar porque eu e você estamos aqui conectados juntos para que venhamos aprender do Senhor e assim colocar essas palavras em prática em nome de Jesus. A galerinha já está entrando aí, Lucas Chiori, Miguel Ítalo, Dudu Oliveira, Maico Antônio, reunindo legados. Galera, vocês estão vendo esse aviãozinho aqui nessa live? Esse pequeno aviãozinho aqui? Eu desafio você a apertar nesse aviãozinho e mandar para o máximo de pessoas que você conseguir. Mandar para a galerinha aí do seu trabalho, para a galerinha aí da sua família, para o pessoal do grupo da família, do grupo do trabalho. Eu tenho certeza que essas pessoas serão alcançadas pelo poder de Deus através dessa live, em nome de Jesus. E glória a Deus, pessoal. Deixa eu só colocar um comentário fixado falando mais especificamente sobre o propósito de hoje. Provérbios 4, quarto dia de propósito. Aí, coloquei aqui. Vou colocar um comentário fixado. Prontinho. Acabei de fixar o comentário. E glória a Deus, pessoal. Hoje estaremos aqui para poder conversar sobre Provérbios capítulo 4. E você já abriu aí em Provérbios capítulo 4? Você já colocou na sua Bíblia? Se você não abriu a sua Bíblia em Provérbios 4, é hora de você abrir. Abra a sua Bíblia em Provérbios 4, versículo 18, que diz assim: A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Pessoal, eu gosto muito desse versículo, gosto muito mesmo. E antes da gente começar sobre esse versículo, continuar esse devocional, melhor dizendo, quero dizer para vocês que a gente não vai ler os versículos antecedentes a esse, porque ele fala de diversos assuntos que nós já tratamos nos dias passados da live. Nós já falamos muito sobre sabedoria, já falamos muito sobre entendimento, já falamos muito sobre essas questões específicas. E os versículos que antecedem o versículo 18, eles falam muito sobre a sabedoria, eles falam muito sobre o entendimento, falam muito sobre essas questões. Então, por isso, eu não quero abordar aqui novamente aquilo que eu já falei. Eu quero falar de coisas novas, porque Deus tem matéria nova para nós aqui, em nome de Jesus. E a primeira matéria, a primeira lição nova que Deus tem para nós é a seguinte. A primeira lição dessa live é: viva como um justo. E aqui eu vou ler de novo o versículo que a gente leu aqui no começo, que diz assim, ó: A vereda do justo é como luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Eu não sei se você já viajou de carro, se você já saiu de madrugada para poder ir trabalhar. Com certeza você já saiu de madrugada para poder ir trabalhar. Mas quem vai de carro para o trabalho tem essa percepção de uma forma melhor. E eu vou contar para vocês que certa vez eu fui, não lembro agora se eu fui dar uma carona para alguém ou se eu fui levar meu pai em algum lugar. Foi um rolê desse, que a gente saiu por volta das 4 da manhã de casa. E a gente saiu 4 da manhã de casa, e eu morava no Riacho no 2 na época, e a gente saiu umas 4 da manhã de casa, e no caminho da volta, eu estava voltando por volta das 5:30 da manhã para casa. E comecei a ver o céu ficando mais claro, a luz do sol invadindo ali a cena que estava se criando ali na minha frente. E eu comecei a ver esse versículo aqui se materializando. Porque a Bíblia fala: a vereda do justo é como luz da aurora. O que é vereda? Vereda significa caminho. Então o caminho do justo é como a luz da aurora. O que é a aurora? Eu conheço uma criança chamada Aurora. Não é a Aurora, não é a criança Aurora. A aurora é a luz do dia, é a luz do sol nascendo. Isso que é a aurora. A vereda do justo, ou seja, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que brilha, 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 até ser dia perfeito. Então o caminho do justo, segundo a Bíblia Sagrada, ela fala que o caminho do justo, ele vai brilhando até ser dia perfeito. E a gente não vê o dia ficando perfeito. Você acorda cedo ali para poder trabalhar, sai de casa às 5:30 da manhã, 5 horas da manhã, tá tudo escuro ainda. Quando dá 6 horas da manhã, tá tudo claro. Você não percebeu. Mas se você olhar para o céu
e ver aquela imensidão do azul, você já vai perceber que ficou um dia perfeito. Você já vai perceber que virou um dia perfeito. A vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Isso aqui é muito forte, pessoal, é muito poderoso. E o que é o justo, Diogo? Se o caminho do justo, ele brilha, 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 até ser dia perfeito, poxa, então eu quero ser justo. É ou não é, pessoal? Então eu quero ser justo, eu quero ser correto. O que é ser justo? A gente já falou em diversas oportunidades sobre o que é ser justo quando a gente fez o propósito de Atos. Mas sempre tem alguém chegando pela primeira vez, sempre tem alguém chegando aqui na live, então eu vou explicar mais uma vez sobre o que é ser justo. Pessoal, não tem como a gente viver uma vida 100% sem pecado. Todos nós aqui pecamos em todos os momentos, em todos os instantes, todos nós aqui somos pecadores. Eu e vocês que estão aqui nessa live, todos nós somos pecadores. E o que é que faz a gente então ser limpo? O que é então que faz a gente ser lavado por Jesus, pelo nosso Senhor, para que Ele veja em nós um corpo imaculado, um corpo sem pecado, um corpo justo? O que é que faz isso? O que faz Deus olhar para a gente e ver alguém sem pecado é o sacrifício que Ele mesmo fez por nós. Imagina que existe uma pessoa, Jesus ele contou essa parábola, Jesus ele contou isso. Existia um homem que ele devia 10 mil denários. 10 mil denários era muito dinheiro. E esse cara devia muito dinheiro. E ele não tinha como pagar aquela dívida, ele não tinha como pagar aquele dinheiro. Então, ele foi preso, porque ele não tinha como pagar. E ele iria ser morto por causa daquela dívida. A dívida que nós temos, que nós não conseguimos pagar, é o nosso pecado. Nós não conseguimos pagar essa dívida, nós não conseguimos arcar com esse prejuízo. O pecado é algo imaculado na nossa vida e que a nossa carne sempre vai inclinar para algo pecaminoso. A nossa carne sempre vai inclinar para algo que vai ser do pecado, que é algo que vai ser desagradável ao nosso Deus. Então esse homem, ele clamou a misericórdia do rei, e o rei, ao ver o desespero daquele homem, resolveu agir com misericórdia para a vida dele. E o rei perdoou essa dívida. E através do perdão dessa dívida, aquele homem pôde ser livre novamente. Então, através do perdão de Deus, imagina que Deus é esse rei. Imagina que Deus é esse Senhor. E nós, em muitas oportunidades, fomos presos. Satanás foi a pessoa que nos prendeu por causa dessa dívida. Porque toda vez que eu peco, eu me afasto de Deus, fico longe da misericórdia de Deus, e assim eu me coloco à disposição, entre aspas, de Satanás. Assim eu me coloco na brecha para que Satanás entre na minha vida. Toda vez que eu deixo o pecado entrar no meu coração, eu abro uma porta para o diabo. Eu abro uma porta para Satanás. E assim ele tem a autoridade e consegue fazer algo na minha vida. Só que quando eu me aproximo de Deus e peço a misericórdia do Senhor, o rei, ele é fiel, pessoal. O rei é misericordioso. E ele está interessado no seu perdão. Então, o rei, nessa história que Jesus conta, ele perdoou esse servo. E esse servo não precisou pagar essa dívida. Ele começou a viver como um homem livre. E Deus, ele fez a mesma coisa com a gente. Nós não temos nenhuma autoridade para que sejamos perdoados pelos nossos pecados por nós mesmos. Você não pode ser limpo por você mesmo. Você não pode ser o pagador da sua dívida por você mesmo. A única pessoa que consegue pagar essa dívida, a única pessoa que conseguiu pagar essa dívida, melhor dizendo, foi Jesus. Jesus foi o Cordeiro perfeito, ele foi a pessoa que morreu por mim e por você. Senão, eu teria que morrer pelos meus pecados. O salário do pecado é a morte. Jesus, ele enfermou por nós. Ele carregou todos os pecados de toda a humanidade naquela cruz. E assim, ele pagou o salário do pecado. Ele morreu por nós. E nós não temos que pagar esse salário do pecado. Nós não temos que viver essa morte, porque Jesus já morreu por nós. Jesus já nos deu essa graça, já nos deu essa oportunidade de ser limpo. Então, a partir do momento que eu vivo com Jesus, eu me torno justificado. E eu me torno uma pessoa justa. Entenderam, pessoal? Então, eu não me torno justo porque eu sou um bom Senhor, porque eu sou um bom samaritano. Pelo contrário, eu me torno justo por estar me aproximando de Jesus. E Jesus é a pessoa que me justifica, que limpa o meu pecado, que paga a minha dívida. E assim, através do nome de Jesus, eu me vejo livre das artimanhas de Satanás. Assim eu fico livre das mãos do diabo. E ele não pode mais tocar em minha vida, porque eu estou debaixo da graça do Senhor. Estão entendendo, pessoal? Isso que é ser uma pessoa justa. Isso que é ser uma pessoa inteligente, ser uma pessoa sábia também, para poder entender essas questões, né? Então, continuando.
Quando a Bíblia fala do justo, a Bíblia não fala do bom samaritano. A Bíblia não está falando ali daquela pessoa que é toda engomadinha, daquela pessoa que é toda bonitinha, que eu não faço mal para ninguém, eu vivo para minha família e não sei o quê. Aquele velho discurso, né? Deus, pátria, família e Brasil. Não é isso que é ser justo. Não é isso. Nós somos justificados através do nome de Jesus, através do sacrifício que Ele deu para nós, através da graça que Ele nos colocou. A Bíblia fala que nós somos transportados do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então eu fui transportado do reino do diabo para o reino de Deus, através do sacrifício do Senhor. E através desse sacrifício eu posso ser justo diante de Deus. Eu tenho paz com Deus através desse sacrifício. Antes eu era inimigo de Deus porque eu jogava num time que era contra o Senhor. Se eu estou no pecado, eu estou jogando contra Deus. Eu estou fazendo amizade com Satanás. E Satanás é o opositor. Satanás é o opositor do Senhor. E assim ele consegue ter autoridade na nossa vida. Porque nós somos servos daquele a quem nós obedecemos. E se você obedece o pecado, se você obedece o diabo, você se torna servo do diabo. Ô louco, Diogo. Então quer dizer que toda vez que eu peco, toda vez que eu decido ser mal, toda vez que eu decido ser ruim, é como se eu começasse a servir o diabo? Exatamente. É exatamente isso. Eu preciso me colocar na brecha perante o Senhor todos os dias para ser usado pelo Senhor, usado por Deus, usado por Jesus, e não ser usado pelo diabo. Nós precisamos nos colocar na brecha para que vivamos justos. Você é justificado pelo nome de Jesus. Você é justificado pelo Senhor. Então nós não podemos colocar o pecado no coração, colocar coisas ruins na nossa mente. A gente vai ver isso aqui em Provérbios capítulo 4, versículo 23, e nós temos que olhar para frente. Mas o que eu quero dizer nesse momento é: você é justo, você é justificado pelo nome de Jesus. Você é justificado pelo Senhor. Você é justificado por Deus. Então, o seu caminho, ele vai ser como a luz da aurora. Ele vai brilhar, brilhar e brilhar até ser dia perfeito. E eu recomendo que você estude mais sobre o que é ser justo, porque a partir do momento que você é justificado, você precisa buscar essa santificação. Sem a santificação, ninguém vê o Senhor. Se eu quero ver Deus na minha vida, eu preciso me santificar. Existem coisas que eu não preciso fazer porque Jesus já fez. Existem coisas que eu preciso fazer, porque Deus me dá a oportunidade de fazer. Deus ele poderia muito bem, no instalar de dedos, fazer tudo na nossa vida. Mas Deus quer que nós sejamos cooperadores do reino. Deus quer que você seja um trabalhador da obra. E Ele te dá essa oportunidade de ser um trabalhador. Então Ele não vai deixar você sem trabalho, não vai deixar você sem coisas para poder fazer no arado de Deus. Deus ele poderia muito bem fazer tudo no instalar de dedos, mas Ele decidiu trabalhar conosco. Ele decidiu ter colaboradores no reino dele. Ele decidiu ter peões na obra. Deus decidiu comprar um terreno e colocar a gente para poder trabalhar na obra dele. E isso, pessoal, deve ser um motivo de alegria para nós. Deve ser um motivo de honra para poder trabalhar com o Senhor. E glória a Deus por isso. Nós somos justos, pessoal. Nós devemos viver como esse justo. E isso aqui é muito forte, pessoal. Quando nós somos justos e vivemos em santidade, eu vou ler aqui o que eu escrevi. Quando nós somos justos e vivemos em santidade, nós plantamos coisas boas e assim não só colhemos aquilo que nós plantamos, mas também agradamos a Deus. Então a primeira lição nessa live: seja justo, viva como um justo. Você foi justificado pelo Senhor, você foi justificado por Deus. Então não tenha o pecado no coração, não tenha coisas ruins na sua mente, porque Deus ele quer te usar e te levantar em nome de Jesus. A segunda lição está aqui em Provérbios 4, 23, pessoal. Todos aqui entenderam sobre o caminho, sobre a vereda do justo? Eu gosto muito de pensar nisso, pessoal. Toda vez que eu estou saindo de madrugada de casa, às vezes indo para a igreja, em um período da manhã, eu fico pensando nisso. Caramba, a vereda do justo, o caminho do justo, né? É como a luz da aurora. Vai brilhando, 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 brilhando. Então eu preciso brilhar. Eu preciso ser uma pessoa que mostra a luz de Deus na minha vida. E aí eu viajo bastante nessas ideias. Eu costumo, pessoal, sabe o que eu gosto de fazer? Aqui eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu gosto bastante. Eu gosto, em muitas oportunidades, de pegar um versículo e ficar pensando naquele versículo. Só pensar. Então, por exemplo, a vereda do justo é a luz como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Você pega esse versículo e fica lendo, e fica maquinando no seu coração, e fica guardando ele na sua mente.
aquilo vai te dando ideias, aquilo vai te dando coisas na sua mente para você pensar. Você pensa, poxa, a vereda do justo, então é o caminho do justo. É como a luz da aurora, eu tô aqui na estrada, eu tô andando, então esse caminho é aquele do justo. Poxa, a luz está brilhando aqui no meu caminho. Então, essa luz aqui, ela vai fazer com que o dia seja perfeito. Então, Deus quer que eu brilhe para que eu seja perfeito, para que eu seja santo, para que eu seja um representante do reino. E esse versículo que você começa a pensar, ele vai começar a te dar várias ideias, vai começar a te dar vários insights. Aí você vai anotando, vai anotando, vai anotando, e quando você for ver, você já tem um esboço pronto. Quando você vê, você já vai ter um esboço totalmente completo. Só em um versículo que você começou a ler. Em um versículo que você estava ali pensando. E uma vez, pessoal, eu conheci um jovem que ele tinha muita dificuldade de montar pregações. Ele tinha muita dificuldade de escrever um esboço. E ele estava perguntando para mim, poxa, Diogo, como é que você escreve um esboço? Como é que você faz um devocional? Como é isso? E eu expliquei exatamente isso para ele. Por exemplo, eu pego o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, o que eu preciso fazer? E eu comecei a refletir com ele. Poxa, não lembro agora o nome dele, senão eu falava, poxa. Mas vamos lá. Eu comecei a falar com ele. Fulano, o que você precisa fazer então para que nada venha faltar na sua vida? Aí ele, não, eu preciso ter o Senhor como meu pastor. Então é isso. Você já tem um devocional. Você já tem um devocional. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você escreve lá embaixo. Poxa, o que eu preciso para que nada me falte? Eu preciso ter o Senhor como meu pastor. O que é ter o Senhor como pastor? É deixar ser cuidado por Ele. É deixar ser cuidado por Deus. Aí você já faz uma mensagem com o título assim: deixe ser cuidado, se deixe ser cuidado por Deus. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Será que o Senhor realmente tem sido o pastor da sua vida? Será que o Senhor realmente tem sido o pastor do seu coração? Quem tem dirigido o seu coração? E aí você começa a pegar várias histórias, começa a pensar em várias coisas. Aí você vai lá para Sansão. Sansão foi um cara que deixou a vaidade entrar no coração dele. Então a vaidade começou a ser o Deus dele, começou a ser aquilo que dirigia os pensamentos, dirigia a mente, dirigia o coração. E nisso você vai pensando várias coisas, vai tendo vários insights. E quando você vê, você já está com uma pregação completa, com 4, 3, 5 referências. E na hora que eu expliquei isso para ele, ele ficou, nossa, cara, que top. E aí, às vezes a gente troca umas ideias pelo WhatsApp, e aí ele me manda, fala, Diogão, essa semana eu escrevi 3 devocionais, olha só, vou pregar aqui e tal. Vou pregar esta semana sobre, sei lá, Salomão, vou falar de sabedoria. Na outra semana eu vou falar de Jesus, bom pastor. Caramba, muito top. E aí a gente fica trocando ideia, pessoal. E às vezes eu viajo nisso. E é muito bom. Viver como um justo é também ficar refletindo na palavra. A Bíblia fala o seguinte, lá em Salmos: deleita-te do Senhor, se deleite no Senhor, e Ele realizará os desejos do seu coração. O que é se deleitar no Senhor? É fazer da presença de Deus algo muito prazeroso. Eu tenho certeza aqui que muitas pessoas já foram do mundo e já tiveram prazeres em coisas do mundo. Já tiveram prazeres em bebidas, já tiveram prazeres em fumos, já tiveram prazeres em músicas, em coisas da vida, coisas mundanas. E se deleitar em Deus é se entregar por completo ao Senhor. Toda vez que você está em um momento de oração, em um momento de leitura, e você se entrega por completo, você está se deleitando no Senhor. E Deus acha tanta graça aos seus olhos quando você faz isso, que Ele sente vontade de te abençoar. E assim você alcança a graça de Deus. Claro que você não vai buscar o Senhor com o objetivo de ser abençoado, com o objetivo de sempre arrancar algo de Deus, com o objetivo de sempre arrancar algo do Senhor. Não é isso. Você busca a Deus porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, porque você precisa dEle. Você reconhece a sua dependência. E aí, depois disso você começa a se deleitar e assim o Senhor começa a satisfazer as suas necessidades. E assim você vai ver a bondade do Senhor nessa terra dos viventes aqui. E glória a Deus por isso, pessoal. Isso aqui é muito forte, é muito poderoso. E eu gosto muito de viver isso, é muito bom. Agora vamos para o versículo 23. Versículo 23 diz assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Evite toda conversa maldosa. Afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para frente. Olha só, hein? Olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E não permita que seus pés sigam o mal.
A segunda lição, pessoal, dessa live: não seja guiado pelos seus sentimentos e pensamentos. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando do homem interior. Porque o que acontece, pessoal? A tradução da Bíblia do inglês para o português, ela teve muita influência grega. E não sei aqui quem lembra dos tempos do ensino médio, mas os tempos da Grécia, os tempos daquela galera lá, era uma galera que vivia muito pro sentimento, vivia muito pro interior, vivia muito falando sobre discussões, falando sobre os deuses, filosofia, sociologia, aquela coisa toda. E quando eles falavam de coração, quando os gregos falavam de coração, eles se referiam ao homem interior. E os judeus, quando eles falam de homem interior, eles traduzem com esse sentimento literal. O homem interior. Das minhas entranhas vêm os meus sentimentos, das minhas entranhas vêm os meus pensamentos. O judeu não tem a ideia de coração. Quem tem a ideia de coração é mais a galera grega. E a nossa cultura sempre foi muito influenciada pela cultura grega. E por isso a Bíblia traz essa tradução de coração, não no sentido de coração literal, de que não, tem que guardar meu coração, nada vai entrar aqui, não sei o que, não, eu vou me cuidar. Também, pessoal, você precisa cuidar da sua saúde. Mas quando a Bíblia fala de guardar o coração, a Bíblia está falando de guardar os seus sentimentos, de guardar os seus pensamentos. Tem uma outra tradução, a NTLH, ela fala o seguinte: tome cuidado com os seus pensamentos, pois a sua vida é dirigida por aquilo que você pensa. É muito forte, pessoal. Nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos. Você precisa tomar cuidado com os seus pensamentos. Você precisa tomar cuidado com os seus sentimentos. Porque se você tomar uma decisão no momento de baixa, com certeza você vai tomar uma decisão ruim. E quando você tomar uma decisão no momento de muita alegria, de muita euforia, você vai ver que você prometeu coisa que você não vai conseguir cumprir. Não é bom tomar decisões em momentos de muita alegria e momentos de muita tristeza. Porque aos momentos de muita tristeza você quer desistir, você quer cair fora, você não quer mais. E nos momentos de muita alegria você quer prometer tudo. E nessa de prometer tudo, às vezes você não consegue entregar esse tudo. Você não consegue entregar às vezes nada. E aí muitas coisas dão errado na sua vida. Porque as pessoas prezam pela congruência. As pessoas prezam por ser fiel. E se você não é essa pessoa fiel, as pessoas não vão contar com você. Você precisa ser uma pessoa fiel. E se você promete muito em um momento de alegria, você não vai dar conta de satisfazer aquilo. Você não vai dar conta você não vai dar conta do recado. Essa é a real. Você pode perceber que em muitos momentos de alegria, muitas pessoas prometem muita coisa e elas não conseguem cumprir. Em momentos de tristeza, muitas pessoas saem de um trabalho, saem de um emprego bom, saem de um concurso, desistem às vezes de muitas oportunidades porque estão tristes. E isso, em uma dessas, ela perde também muitas coisas. Então nós não podemos ser guiados pelos sentimentos e pensamentos. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós pensamos. Os pensamentos devem ser cuidados e filtrados pelo Senhor, para que eles venham dar certo em nome de Jesus. E aqui a Bíblia fala o seguinte: olhe para frente. Olhe para frente. Deus não te chamou para que você fique olhando para trás. Deus não te chamou para que você fique olhando para o passado. Deus não te chamou para que você venha ficar olhando para as coisas ruins que você já fez, para as coisas ruins que às vezes você tem no coração. Deus não quer isso para você. Deus quer que você arranque o pecado e fique com os olhos focados em Deus. E fique com os olhos focados em Jesus. E fique com os olhos focados no Senhor. Focados no seu plano, focados no seu projeto. Focado em olhar para frente. Focado em olhar para frente. Focado em olhar para frente. Aqui a Bíblia fala: mantenha um caminho reto, mantenha um caminho firme. Um caminho com firmeza. Eu não posso mancar em uma área espiritual da minha vida. É claro que eu posso ter dificuldades. Todos aqui têm pecados que tendem a cair mais. Mas nós não podemos mancar, pessoal, na nossa vida espiritual. Nós não podemos fazer com que aquilo nos afaste de Deus. E seguir com firmeza é também seguir com essa decisão. Seguir a Jesus, pessoal, é uma decisão que deve ser tomada todos os dias. Uma vez eu conheci um pastor que ele dizia o seguinte na pregação dele: pessoal, eu digo sim para Jesus todos os dias. E eu fiquei pensando nisso. Poxa, dizer sim para Jesus todos os dias é verdade. Eu preciso dizer sim para Jesus todos os dias.
Porque se eu digo sim para Jesus só num dia de culto é muito fácil. Mas de dizer sim para Jesus no momento que eu não quero pregar, no momento que eu não quero fazer, no momento que eu não quero ir, no momento que eu não quero me expor, em um momento que eu não quero sair do meu lugar e ir falar com uma pessoa, em um momento que eu não quero nem mesmo ir para a igreja, isso é muito difícil. Mas é algo que você precisa fazer, é algo que você precisa ter. O nosso caminho como cristão é um caminho firme, é um caminho reto. Nós não podemos olhar para trás, desistir da nossa caminhada, porque Deus ele tem um bom tesouro para nós. Deus ele tem uma recompensa para nós, que às vezes nós não veremos aqui na terra, pessoal. Às vezes nós veremos essa recompensa nos céus. E aqui eu digo isso, lembrando de um testemunho. Não sei se vocês lembram, mas na pandemia nós tivemos muito culto no carro. E lá na nossa sede, a gente tinha um culto drive, que era domingo às 8 da manhã. E nossa, esse culto, pessoal, eu abri muito esse culto lá na nossa igreja. Era um culto muito difícil de abrir, porque eu chegava lá e falava, bom dia pessoal, bom dia povo de Deus. E aí, pessoal, ninguém respondia, tava todo mundo dentro do carro. E não podia buzinar, pessoal, porque era domingo 8 da manhã. Só pode fazer barulho ali no plano piloto a partir das 9, 10 da manhã. Não pode fazer barulho antes desse horário no domingo. Então, se a gente fazia barulho demais com a buzina, vinha a polícia. E às vezes parava o culto, às vezes os caras ficavam lá querendo parar o culto, pessoal. Era muito potente, às vezes tinha que tomar muito cuidado. E era um culto difícil de abrir. E aí, às vezes, eu ia abrir o culto, pessoal, e ficava ouvindo o pessoal lá do hotel, lá xingando lá. Desgraçado! Filho do não sei o que lá! Vai não sei o que! Eu lá abrindo o culto lá, poderoso Deus. E lá o pessoal lá de cima lá dos hotéis. Seu filho seu não sei o que lá. Várias vezes eu ficava ouvindo xingamento, pessoal. Era uma loucura. Mas, em uma certa oportunidade, uma pessoa foi curada no hotel. Uma dessas pessoas, ouvindo a palavra do pastor Eduardo, foi curada e aceitou Jesus. E essa pessoa foi no culto das 9h30, que era lá no salão da nossa sede. E foi lá contar o testemunho, falar que estava no hotel, ouviu a pregação, ouviu o louvor, ouviu a pregação e foi curado. E foi lá na nossa igreja para poder contar e queria aceitar Jesus. E essa pessoa foi batizada pelo pastor Eduardo e depois essa pessoa foi para o estado dela, né? Ela não era uma pessoa daqui de Brasília. Depois ela foi para o estado dela e congrega na nossa igreja da graça. Só que no estado dela agora, né? E eu fiquei pensando nisso. Poxa, às vezes a gente não vai ver o fruto. E a Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 12 ou capítulo 13, a Bíblia fala que muitos dos heróis da fé não viram a promessa em tempos de vida. Por exemplo, a Bíblia fala daquele profeta que teve a unção dobrada. Não lembro agora se foi Eliseu ou Elias. Mas existe um profeta na Bíblia, mencionado na Bíblia, que teve a unção dobrada. A unção dobrada no sentido de que o pai dele na fé, ele realizou determinada quantidade de milagres. Ele realizou, 10 milagres. E aí Deus deu uma promessa para o outro amigo lá, de que ele realizaria o dobro de milagres. Mas ele realizou o dobro de milagres menos um. Então ficou faltando um milagre. E esse cara foi enterrado, ele morreu, ele não viu a promessa se cumprir. Mas depois, quando um morto caiu, o cara caiu em cima dos ossos desse profeta e reviveu. O cara morreu e caiu em cima dos ossos do profeta e tornou a vida. E viveu de novo. Olha que forte, pessoal. O cara teve a promessa cumprida depois que ele morreu. Depois que ele teve a vida findada. O Diego está comentando aí. Nós, às vezes, somos muito incrédulos. E é verdade, nós precisamos crer no poder de Deus. Às vezes a gente não vai ver essa promessa se cumprir, porque a gente vai pregar e não vai ver a pessoa se converter. Às vezes a gente vai falar e não vai ver a pessoa indo para a igreja. Mas às vezes em outra oportunidade, lá no céu, a gente vai ver tanto milagre. Lá no céu a gente vai ver tanta gente que a gente pregou, tanta gente que a gente orou, tanta gente que a gente jejuou. A gente vai ver essa galera toda lá no céu, pessoal. A gente vai ver esses milagres e com certeza contaremos eles lá na glória. Se não for aqui, vai ser lá na glória, em nome de Jesus. Então, pessoal, caminhando para o final dessa live, hoje nós temos duas reflexões, duas lições. A primeira é: viva como um justo. Deus, ele te justificou. O nosso Senhor,
através do sacrifício de Jesus, ele justificou a sua vida e você não precisa mais viver como um pecador. Você não precisa mais viver com peso na consciência do pecado, porque Deus te fez mais que vencedor em Cristo. Deus te salvou e você precisa viver como digno dessa salvação, em nome de Jesus. E a segunda lição é a seguinte: não seja guiado pelos seus sentimentos e pensamentos. Então, pessoal, não desistam. Não desistam. Não desistam das coisas que Deus colocou no seu coração. Não desista dos sonhos que Deus te deu. Não desista. Deus ele vai cumprir todas essas coisas. Em muitas oportunidades você pode acreditar que as coisas são muito difíceis, que você não vai dar conta de algo, que você não vai dar conta de cuidar dessas pessoas, de poder fazer tal coisa, de poder ir atrás disso, e ainda dar conta de uma demanda. Muitas oportunidades você pode se ver pequeno, mas Deus ele tem a vontade e ele tem o desejo e ele quer fazer através de você, na sua incapacidade. Deus ele vai fazer milagres e ele vai te mostrar o quanto ele é fiel na sua vida. Não é pela sua força, não é pela sua autoridade, não é pelo seu sentimento, não é pela sua ação, mas é pela força de Deus, pela força do Espírito Santo que nós venceremos em nome de Jesus. Por isso nós temos que olhar para frente e seguir com firmeza. Deus é fiel, pessoal, e ele quer que vivamos essa palavra em nome de Jesus. Então as duas reflexões são as seguintes: a primeira, viva como um justo, e a segunda, não seja guiado pelos seus sentimentos e pensamentos. E glória a Deus, pessoal, quero convidar você agora a poder buscar o seu copo com água, para que juntos possamos fazer aqui a oração da fé e sermos abençoados pelo Senhor. E enquanto você vai pegando a sua água na sua cozinha, se você tem um bebedouro aí no seu quarto, a galera mais chique aí que tem um bebedouro no quarto, eu fiquei sabendo esses dias que existem pessoas que têm bebedouros no quarto, pessoal, é isso mesmo. Galera aí que guarda um filtro de água aí no quarto. Se você precisa ir na cozinha, vai na cozinha. Se você precisa ir pegar um copo aí com água, vai lá pegar o seu copo para que possamos orar. Enquanto você vai pegando, eu vou dar um alô na galera aqui que entrou, que eu não mencionei. Vamos lá. Daniele, Mauri Pereira, Alan Cruz, Rose Santos, Liliane Goulart. E pessoal, boa noite. José Divaldo, Dona Zilda, Luzia Andrade, Marcos Ferreira, Roberto Aquino. Oi, Roberto, boa noite. Matheus, e Matheus, nosso amigo baixista aí de Águas Lindas. Elaine, nossa líder do Gama. Maria Eduarda. Oi, Maria Eduarda, boa noite. Nossa querida amiga aí, Duda. Franciel Ferreira, salve Franciel, boa noite. Pedro Bom Tempo. Diego Santos, nosso líder aí de Águas Lindas. Vinícius Oficial, glória a Deus pela sua vida, Vinicião. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eric Pereira, e aí, Ericão? Top demais. Luca Narciso, fala Lucas, boa noite. Pedrinho, Fernanda Sampaio, Luciano Oliveira. A galera chegou em peso aí, hein? Top demais. Muita bênção. O Vinícius falou aí, sou de Sobral, Ceará. Salve, galera de Sobral, pessoal do Ceará aí. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Pastor Isaías Lima, um salve também pro pastor Isaías. Deus abençoe o senhor, pastor. Saudades. Glória a Deus. Glória a Deus, pessoal. Todo mundo pegou aí o copo com água? Todo mundo? E se você pegou o copo com água aí, chegou a hora de você comentar um copo com água. Eu vou comentar aqui o copo com água. Não tem um copo com água, por isso eu coloquei o copo com leite. Se você não tem um copo com água, comenta aí também o copo com leite. Comenta aí, pessoal. Quero ver todo mundo comentando aí nessa live. Eu vou colocar aqui um emoji de água também. Colocar até um chuveiro aqui também. Cadê, pessoal? Cadê o emoji de vocês, hein? Vocês estão comentando um suco, pessoal. É isso mesmo? Vou comentar um suco aqui também. Comentei o suco. Pronto. Top demais. Isso aí, pessoal. Glória a Deus. Tô vendo aqui o suquinho de vocês. O copo com leite. Muito bacana. Pessoal, eu vou orar então pela água. Deus vai abençoar em nome de Jesus. Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nós oremos, Jesus. Nós oramos, meu Pai, por mais uma live. Muito obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, meu Deus, te glorificando através desse devocional, através desse propósito que amanhã chegará na metade.
Eu peço ao Senhor, meu Pai, que nesse momento o Senhor venha cuidar de cada um aqui. Meu Deus, eu consagro, meu Deus, a água que essa pessoa segura em mãos nesse momento. Eu consagro, meu Deus, essa água ao Senhor, crendo, meu Deus, que através desse ato de fé, o Senhor, meu Deus, irá curar, o Senhor irá libertar, o Senhor irá trazer a tua cura, a tua bênção em nome de Jesus. Assim como o Senhor tem curado, assim como o Senhor, meu Pai, fez há 2000 anos atrás, eu te peço, meu Deus, faça nessa noite também em nome de Jesus, que toda dor de cabeça vá embora, meu Deus, que toda dor do corpo também, toda dor de garganta, toda dor no ouvido, meu Pai, eu repreendo e amarro em nome de Jesus, meu Deus, e determino, meu Deus, que esse propósito será uma bênção e essa pessoa será curada, essa pessoa será abençoada pelo teu poder, será abençoada, meu Pai, pela tua graça, pela tua unção, pela tua cura, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal, pode beber aí da água, em nome de Jesus. Glória a Deus. Beba da água e seja curado por Jesus aí, e não esqueça de confessar a sua cura, hein? Não esqueça de colocar em palavras aquilo que você quer receber de Deus. Glória a Deus, pessoal. Hoje foi mais um dia de live. Hoje foi Provérbios capítulo 4. Amanhã vamos para Provérbios capítulo 5. Amanhã chegamos aí na metade do nosso propósito. Lembrando a vocês aí, galerinha da sede, sabadão a gente vai ter aí o nosso grupo jovem e vai ser top demais. E a galera aí que já tá ligada, sabadão, dia 22 de novembro, teremos o Decarling, o chamado. E vai ser muito top esse evento em nome de Jesus. O Alan Cruz aí comentou aí, ó, chama o pastor Eduardo para fazer algum dia com você. Glória a Deus, vou chamar sim. O pastor Eduardo é top demais. Vou chamar, vou dar a ideia no nosso pastor. O Vinícius aí comentou glória a Deus. O Diego comentou amém. Tem mais emoji de água aí também. E é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Até amanhã, em nome de Jesus. Oi, Rose. Pode sim. Coloca o seu pedido aí nos comentários que a gente vai estar orando assim que acabar a live. E glória a Deus por isso. Pessoal, vou só esperar a Rose colocar o pedido de oração dela, hein? Rose, coloca o seu pedido de oração aí. Caso você não queira colocar, manda pra gente no direct, para que a gente possa estar orando aí em nome de Jesus. Temos uma equipe de intercessão que com certeza vai pegar o pedido e colocar os joelhos aí no chão para poder orar por ti, em nome de Jesus. Pessoal, lembrando que amanhã teremos a nossa quinta live, às 22 horas. Vai ser Provérbios capítulo 5, pessoal. Provérbios capítulo 5, que tem muitas lições preciosas e estaremos aqui aprendendo todas elas, em nome de Jesus. E glória a Deus por isso, pessoal. Gente, eu não sei se a Rose vai comentar, mas eu vou chamar ela no direct aqui. E é isso aí, vou pegar o pedido direto com ela, para que eu possa liberar vocês também. E é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Até amanhã, em nome de Jesus. Às 22 horas estaremos juntos aqui, orando, intercedendo pela vida uns dos outros e também aprendendo de Deus, hein? Tamo junto, pessoal. Até amanhã às 22 horas, em nome de Jesus.